Olá, eu sou o professor George e a aula de hoje é sobre busca em largura e em profundidade. A tarefa de buscar uma determinada solução dentre um conjunto de soluções possíveis a um problema é um dos alicerces da inteligência artificial. Como que a gente pode fazer isso através de grafos? A gente pode usar grafos de estados para representar cada estado ou solução de um problema como um vértice e as alterações que ocorrerem a esse estado, levando de um estado a outro, vão ser representados como arestas. Vejamos um exemplo com o jogo da velha. No estado inicial, a gente não tem nenhuma marcação aqui. Bom, para a primeira marcação, o jogador X pode marcar a primeira, a superior da esquerda, a superior do meio, várias outras opções, a inferior do meio e a inferior da direita. Ele tem 9 opções. Bom, depois que o jogador X fez uma jogada, vamos supor que seja essa segunda, o jogador bola ele pode fazer outras 8 opções de jogada. E assim por diante. Bom, supondo que o jogador bola fez essa jogada aqui, o jogador X tem 7 jogadas possíveis para fazer aqui, e assim por diante, até exaurir todas as combinações de jogadas do jogo da velha. Note que mesmo para um jogo tão simples, a gente tem 9 fatorial estados possíveis para esse jogo. Isso ignorando alguns aspectos como simetria das jogadas, por exemplo, essa jogada é simétrica a essa, ou alguns jogados em que o jogo já acabou, mas a gente pode assumir aqui que a gente tem, no pior caso, 9 fatorial estados possíveis. Bom, e se a gente estiver interessado em encontrar um estado específico nesse grafo de estados? Por exemplo, um estado onde o jogador bola ganha. Então, partindo, vamos supor, desse momento aqui do jogo, eu posso caminhar para marcar uma bola no superior central. Depois, se eu der a sorte do jogador X for bobo o suficiente de marcar no superior esquerdo, eu posso ganhar na próxima jogada marcando no inferior central aqui. Okay? Bom, então, se a gente quiser encontrar um estado onde o jogador ganha, foi aqui uma coincidência proposital que eu coloquei da gente encontrar um caminho certinho aqui onde o bolinha ganha. Mas como que a gente consegue buscar esse espaço computacionalmente, ou essa solução em específico? Bom, há estados que são mais promissores do que outros numa busca dessa. Por exemplo, se eu tivesse vindo para cá, se o meu bolinha tivesse marcado aqui, será que eu ainda encontraria alguma solução em que o bolinha ganha nesse grafo de estados? Bom, seria mais difícil, né? Certamente. Acredito que nem teria aqui. Então, tem duas formas de fazer busca em grafos. Na verdade, dois conceitos. A busca informada, ela atribui um valor de aptidão a cada estado, de modo a priorizar a busca pelos estados de maior potencial. Já a busca cega, elas não diferenciam um estado do outro, elas simplesmente buscam sistematicamente por todo o grafo tentar encontrar uma determinada solução para um problema. Os métodos de busca informada vão ser abordados em detalhe na disciplina de inteligência artificial. Já os métodos de busca cega são assunto para a teoria dos grafos aqui, que são a busca em largura e a busca em profundidade. Bom, vou falar um pouco sobre a busca informada, mas a nível de introdução. Bom, então, qual seria a melhor jogada para o jogador bola em um determinado momento do jogo? A gente pode criar a cada estado uma função de aptidão. Ela poderia ser, por exemplo, o número de jogadas que o jogador bola tem que fazer para ele ganhar, menos o número de jogadas que o jogador X tem que fazer para ganhar. Bom, quanto maior aqui, em um dado momento do jogo, qual a melhor jogada para o jogador bola? Bom, para responder essa questão, a gente pode associar uma função ou uma função de aptidão a cada estado do jogo. Essa função é a seguinte: o objetivo é minimizar essa função aqui para o jogador O ganhar. Então, é o número de jogadas que o jogador O tem que fazer para ganhar, ou seja, quanto menos ele tiver que fazer, melhor é um estado, menos o número de jogadas que o jogador X tem que fazer para ganhar. Ou seja, né, quanto mais próximo o X estiver de ganhar, pior é a jogada para a gente também. Okay? Vamos ver um exemplo aqui, né, do estado anterior. Então, a gente tem aqui esse momento do jogo e eu calculei a aptidão para cada um dos próximos movimentos.
eu poderia marcar aqui a superior esquerda. Bom, se eu marcar a superior esquerda, eu ainda preciso de 2 marcações para o bolinha ganhar. Eu preciso marcar aqui e aqui ainda. Não tem como ele ganhar com menos de 2 marcações. Bom, por outro lado, se eu marcar aqui, o jogador X também está a 2 marcações de ganhar, que seriam essas duas aqui. Bom, então esse é o estado aqui que não é dos mais promissores. Ele vai ter um custo 0 aqui. Já esse estado ele já é melhor. O jogador X, ele está o bolinha, ele está uma marcação de ganhar, que seria essa daqui. E o jogador X ele está bem longe de ganhar com 2 marcações. Então esse estado tem aptidão de -1. Lembrando que o objetivo é minimizar. Então, esse estado aqui está melhor do que o anterior. Com esse outro aqui também vai ter o custo 0, porque o bola precisa de 2 jogadas para ganhar. Bom, e o X também precisaria de 2 jogadas para ganhar. E esse último estado tem aptidão -1 também. O bola precisa de 1 jogada para ganhar. O X precisa de 2. 1 menos 2, -1. Eu poderia escolher esse estado ou esse. Daria o mesmo efeito teórico aqui. Bom, vamos supor que eu escolhi esse daqui. E a próxima jogada? Bom, a próxima jogada não depende da gente. A próxima jogada o jogador X que vai fazer. Mas se o objetivo é encontrar um estado em que o bola ganha, vamos então examinar aqui qual é a pior jogada que o jogador X poderia fazer para o bola ganhar. Então, se o X marcasse aqui o superior esquerdo, bom, o bola ficaria a 1 jogada de ganhar e o X também ficaria a 1 jogada de ganhar. Então, a aptidão disso aqui seria 0. Mas tem um detalhe importante que a próxima jogada é o do bola. Então ele ganha facilmente aqui. Nessa outra opção, o X pode marcar no inferior esquerdo. O bola fica 1 jogada de ganhar. E o X também é 1 jogada de ganhar. Então vai dar aptidão 0. E nesse outro estado alternativo, seria a pior jogada possível para o jogador bola se o X marcasse aqui embaixo. Porque o bola não teria como vencer mais, teria infinito número de marcações para ganhar, e o X ficaria a 1 marcação de ganhar, que seria aqui. Bom, então, esses dois estados, eles têm a mesma aptidão, poderia escolher qualquer um deles. Vamos supor que eu escolhesse da esquerda. Bom, na próxima jogada, o bola já poderia ganhar, ficando a 0 jogadas de ganhar, encerrando o jogo aqui. E o X -1. O X é 1 jogada, mas aqui eu já encontrei o estado que eu queria. Então, na busca informada, você consegue buscar muito mais eficientemente um estado de interesse para o seu problema. Nesse caso específico, um estado em que o bolinha ganha. E para jogos mais complexos, como o xadrez? Bom, estima-se que há 10 elevado a 120 estados possíveis em um jogo de xadrez. Então, certamente não é possível avaliar todos os movimentos. Bom, nesse jogo aqui da velha, a busca exaustiva, a busca cega, ela poderia funcionar. Afinal de contas, temos só 362 mil estados a avaliar. Então, num computador moderno, é tranquilo avaliar isso daí. Mas e para o jogo de xadrez? Não tem como avaliar todos esses estados. Então, a gente tem que fazer uma busca informada para esse tipo de problema. De fato, quanto mais profundo... Outra coisa, não tem como avaliar também a árvore com ou num nível de profundidade muito grande das próximas jogadas, porque o crescimento dessa árvore é exponencial com o número de jogadas. Então, de fato, quanto mais profundo se analisar esse gráfico de estados, mais inteligente vai ser o movimento. Estima-se que um jogador de xadrez de altíssimo nível consegue avaliar uma jogada em 7 ou até 8 próximos movimentos. Com o computador moderno, a gente consegue avaliar facilmente 10, 15 movimentos. De fato, em 97, uma inteligência artificial foi capaz de derrotar um campeão mundial de xadrez pela primeira vez. É um projeto da Deep Blue aqui. E até o link, quem tiver curiosidade sobre esse projeto aqui. Bom, hoje em dia, as implementações computacionais são capazes de derrotar os melhores jogadores de xadrez facilmente. Recentemente, num outro jogo chamado Go, também a inteligência artificial acabou de derrotar o melhor jogador humano.
Aí aqui eu tenho um link para um exemplo interessante sobre como se criar uma inteligência artificial para jogar xadrez e a aplicação resultante, se alguém quiser brincar com a inteligência artificial que o cara criou lá. Mas como que a gente poderia fazer isso, de modo geral? A gente poderia definir uma prioridade para cada peça, ou seja, o rei tem valor infinito, eu dar um checkmate no rei e o jogo acabou. A dama tem um valor 9, a rainha, desculpa, valor 9, o bispo e o cavalo, valor 3, a torre, valor 5, o peão, valor 1. Então, a gente pode avaliar um movimento de acordo com vários parâmetros. Por exemplo, prioridade da peça capturada. Se eu capturar uma rainha na minha jogada, essa jogada provavelmente é muito boa, porque eu estou capturando uma peça importantíssima do adversário. Bom, nessa jogada eu também deixo peças vulneráveis para o adversário capturar. Quais peças estão ameaçadas ali para o oponente capturar na próxima rodada? Tem que levar isso em consideração, subtrair da preferência no movimento. E também tem que somar as peças do adversário que estão vulneráveis para captura na próxima rodada. Então, por exemplo, eu posso não capturar a rainha nessa rodada, mas eu posso ameaçá-la de ser capturada. Então, provavelmente, é uma jogada boa também. De fato, tem muitos fatores complexos que podem ser analisados aí para definir uma jogada boa no xadrez. Como a distância para promover um peão, a possibilidade de dar um cheque, domínio de posições de tabuleiro, etc. Bom, mas agora vamos falar sobre a busca cega, ou busca não informada. Em específico, sobre a busca em largura. Bom, a busca em largura é uma estratégia de busca cega que prioriza os vértices mais próximos a um vértice origem para depois explorar os vértices mais distantes. Então, vamos supor que a gente comece aqui pelo vértice 0, a busca. Ele vai explorar os vértices 1, 2, 3 e 4 na sequência, e só depois ele vai explorar os vértices numa distância 2 aqui da origem, que são 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, ele explora primeiro os vértices que estão à distância de uma aresta da origem, esses daqui, depois os que estão à distância 2 e assim por diante. Okay? O algoritmo de busca em largura, ou Breadth First Search, ele recebe como entrada um grafo e um vértice de origem da busca S e retorna os vértices alcançáveis, que eu chamo de R aqui, a partir desse vértice S, na ordem que eles estão sendo descobertos. Esse algoritmo ele pode ser programado, adaptado, para buscar por um vértice em específico, que atenda a uma determinada condição, e encerrar assim que encontrar esse vértice. Okay? A busca em largura e em profundidade elas são usualmente aplicadas como quando a gente não tem muito meio de determinar se um vértice ou se um estado é mais promissor do que o outro. Tem algumas situações que são desse tipo ali. Então, a busca em largura explora sistematicamente os vértices mais próximos da origem primeiro do que os vértices mais distantes. A complexidade, pior caso desse algoritmo, é da ordem de V mais E. Então, ele não é custoso. Na verdade, o que torna o algoritmo custoso é normalmente o número muito grande de nós, ou vértices, a serem examinados. Então, vejamos o pseudocódigo da busca em largura. Ele recebe um grafo, um vértice de origem S, e dá como saída os vértices alcançáveis na ordem em que eles foram descobertos, numa lista aqui que eu chamei de R. Então, a princípio, eu tenho um vetor desc que vai marcar todos os vértices como não descobertos, como 0. Eu tenho uma fila aqui que vai receber o vértice S, e eu já coloco o vértice S na minha ordem dos vértices encontrados aqui. Na linha 5, eu marco o vértice origem como descoberto, ou seja, eu já encontrei o vértice origem, e o meu laço principal está na linha 6 a 12 aqui. Enquanto a minha fila não for vazia, significa que eu tenho nós a explorar, remova o primeiro elemento dessa fila. Então, o primeiro elemento dessa fila vai ser atribuído à variável U. Para cada vértice V adjacente a essa variável U, se esse vértice V não foi descoberto, eu vou adicionar esse vértice V ao final dessa fila Q, adicionar o vértice V ao final da lista de vértices encontrados R, ou seja, indicando que eu encontrei o vértice V, e vou marcar o vértice V como descoberto. Bom, e aí
eu faço esse laço iterativamente até que eu não tenho vértices na minha fila a explorar. Quando isso acontecer, eu retorno com a minha lista R, que é dos vértices encontrados na ordem que eles foram encontrados. Então vejamos aqui um exemplo, aqui um rastreio de um grafo arbitrário. Vamos supor que eu esteja fazendo uma busca a partir do vértice 0, uma busca em largura. Então, inicialmente, o meu Q vai ter o vértice 0, o meu R vai ter também o vértice 0, e eu tenho aqui um vetor desc indicando quais vértices foram descobertos. A princípio, só o vértice 0 foi descoberto, que é a linha 5. Bom, no próximo passo, vou fazer aqui, ó, o vértice U vai ser o primeiro elemento dessa fila, o vértice U vai ser o 0. E aí, para cada adjacente do vértice 0, eu vou processar, ok? Então, o vértice 3 é adjacente a 0, eu vou adicionar o vértice 3 na fila, vou adicionar o vértice 3 ao conjunto dos vértices descobertos e vou marcar o vértice 3 como descoberto. Bom, o próximo adjacente, em ordem numérica aqui, é o vértice 5. O vértice 5, vou adicionar a minha fila Q, adicionar os vértices descobertos, marcar como descoberto. Próximo adjacente é o vértice 6, adicionar a fila, adicionar os vértices descobertos, marcar como descoberto. Bom, na próxima iteração, eu vou pegar o primeiro elemento dessa minha fila, que é 3, e vou continuar a busca a partir dele. Então, o U vai valer 3. O 3 tem como adjacente apenas o vértice 6. Vou remover o 3 de Q. O 3 tem como adjacente o vértice 6. Bom, o vértice 6 já foi descoberto. Então, não preciso adicionar a fila, não preciso adicionar os vértices descobertos. Ele já está lá. Então, na próxima iteração, eu vou pegar o vértice 5, colocar na variável U e continuar a minha busca a partir do vértice 5. Então, a partir do vértice 5, eu tenho adjacente o vértice 7. 7 não era descoberto ainda, ok? Não era descoberto. Então, eu vou adicionar o 7 à fila Q, adicionar o 7 à lista de itens descobertos, de vértices descobertos, e marcar o 7 como descoberto aqui no meu vetor. Bom, agora minha busca continua pelo vértice 6, que é o primeiro da fila. Então, U vai valer 6. O adjacente de 6 é o vértice 8, que não era descoberto ainda. Então, vértice 8 vai ser adicionado à fila Q, adicionado à ordem dos vértices descobertos e marcado como descoberto. Na próxima iteração, o primeiro elemento é o 7, vai ser removido. Eu vou continuar a busca a partir do 7. Bom, o 7 tem como adjacente 1, que não foi visitado. Então, eu vou adicionar 1 à fila, adicionar 1 à ordem dos vértices aqui que foram encontrados e marcar 1 como descoberto. Na próxima iteração, o primeiro elemento é o 8. Eu vou continuar minha busca a partir do vértice 8. Bom, o vértice 8 não tem adjacentes, então ele não vai adicionar ninguém aqui nem aqui. Bom, na próxima iteração, eu vou retirar o vértice 1 da minha fila, salvar aqui em U. O vértice 1 tem como adjacente o 4. O 4 não foi descoberto, então eu vou adicionar o 4 na fila, adicionar o 4 na ordem descoberta aqui e marcar o 4 como descoberto. Na próxima iteração, o vértice 4 é o início da fila, o U vai valer 4 e eu vou continuar minha busca a partir do vértice 4. Bom, o vértice 4 não tem adjacente, então ele não vai encontrar ninguém aqui. Bom, a próxima iteração, a minha fila aqui ela é vazia. Então significa que eu encerrei o algoritmo e encontrei esses vértices aqui nessa ordem a partir do vértice 0. Note que ele não encontrou o vértice 2. 2 não está aqui, não está descoberto. De fato, não existe caminho de 0 até 2. Então, não tem como achar o vértice 2 a partir do vértice 0 nesse gráfico. Então, minha resposta é essa daqui. Ela, de fato, não inclui o 2. Eu tenho uma implementação da busca em largura em Python. Então, tem aqui o meu vetor descoberto, 0 para cada vértice. Tem aqui a
a minha fila Q, que tem o vértice S inicialmente, a minha fila R, que tem também o vértice S inicialmente. Marco S como descoberto, então aqui até a linha 5, bem similar ao pseudocódigo. Aqui, enquanto a minha fila Q não for vazia, ou seja, o comprimento de Q é diferente de zero, eu vou remover da minha fila a posição 0, que é o primeiro elemento, salvar em U. Para cada vértice U na lista de adjacências do vértice, para cada vértice V na lista de adjacências do vértice U, se o V não foi descoberto, adiciono o V na fila Q, adiciono o V na lista R, marco o vértice V como descoberto. Veja que essa implementação ela toma como entrada um grafo representado como lista de adjacências. Agora eu vou falar sobre a busca em profundidade. Bom, a busca em profundidade é uma estratégia que explora os vértices o mais profundo possível em um grafo primeiro. O algoritmo explora o mais profundo possível em cada ramo desse grafo de busca, ou árvore, e retorna ao seu antecessor quando não há mais filhos a explorar, um processo que a gente chama de backtracking. Então, nesse exemplo aqui, nesse grafo, do vértice 0, tem como ir mais profundo? Tem algum vértice mais profundo que não foi descoberto? Tem. Tem o vértice 1. Do vértice 1, tem como ir mais profundo? Tem algum vértice não descoberto? Tem. Tem o vértice 2. Bom, do vértice 2, tem como ir mais profundo? Não. Então, faço um backtrack e volto para o vértice 1. Do vértice 1, tem como ir mais profundo? Tem. Do vértice 3. Do vértice 3, tem como mais profundo? Não. Então, faço o backtrack para o 1. Do 1, tem como mais profundo? Não. Eu faço o backtrack para o 0 e continuo a busca aqui. Então, de fato, a ordem da busca aqui vai ser a ordem dos numerais aqui, o coincidir por querer, né? Primeiro eu descobre o 0, depois 1, 2, 3, depois descobre 4, 5, 6, depois 7, 8, 9, depois 10, 11 e 12. Encerra aqui, quando não tem mais filhos do 0 a explorar. Então, o algoritmo de busca em profundidade, de forma similar ao busca em largura, ou Depth First Search, ele recebe um grafo como entrada, um vértice origem S, e incansáveis R a partir do vértice S na ordem de descoberta. A complexidade de pior caso desse algoritmo é a mesma da busca em largura, V mais E. Então, qual algoritmo usar? Busca em largura ou busca em profundidade? Depende das características do problema. Tem problemas que os nós de interesse vão ser os nós folhas de uma árvore. A gente pode pensar nesse problema do jogo da velha. Bom, no jogo da velha, se você quer encontrar um estado em que o bola ganha, se quer encontrar o mais rápido possível, bom, a sua solução ela muito provavelmente vai estar mais próxima do na folha do que de um dos nós iniciais da sua árvore de busca. Então, nesse caso, a busca em profundidade seria mais interessante. Bom, tem casos que os nós mais promissores estão mais perto da origem do que dos nós folha de uma árvore. Hein? Então, vamos ver o pseudocódigo da busca em profundidade. Ela recebe um grafo, uma representação, pode ser em matriz, lista de adjacências, e um vértice origem S. Como saída, ela dá os vértices alcançáveis na ordem de descoberta R. Então, para cada vértice, eu marco como não descoberto. Aqui numa pilha, o stack do inglês, eu coloco o vértice S para ser explorado. Aqui, na ordem descoberta, eu também adiciono o vértice S, que ele já foi descoberto, ele é a origem. E aqui eu marco o vértice origem como já descoberto. Bom, aqui o laço principal, note que ele é bem similar à busca em largura, só que ele usa uma pilha em vez de uma fila. Então, a ordem que os dados são manipulados é diferente. Então, no laço principal, enquanto a pilha não for vazia, significa que tem nós a serem explorados, o vértice U vai ser o elemento do topo dessa pilha, ele não é removido. Okay? No busca em largura, você remove. Aqui não, você só pega o topo da pilha. Se existir um adjacente V desse vértice U que não foi descoberto ainda, significa que você vai continuar a busca a partir desse vértice V. Então, você vai empilhar esse vértice V nessa pilha S, ou seja, adicionar ao final. Adicionar também esse vértice V ao final dessa
lista de vértices descobertos R, marcar o V como descoberto. Bom, caso contrário, se não tem nenhuma adjacente de V que não foi descoberto, significa que eu vou fazer um backtrack. Ou seja, eu vou desempilhar esse vértice U de S e vou continuar minha busca por outro ramo da árvore. No final, eu retorno a minha lista dos vértices na ordem de descoberta aqui. Há ainda uma implementação recursiva desse algoritmo de busca em profundidade. Ela é, inclusive, mais fácil de implementar. Para essa implementação recursiva, as variáveis desc e r elas vão ser de escopo global. Okay? Bom, a desc ela tem que ser inicializada com 0 para cada vértice e r é uma lista vazia. Bom, a partir desse ponto, você pode chamar recursivamente esse algoritmo passando como entrada um grafo e um vértice de origem S. A saída é a mesma aqui. Então, na linha 1, ele marca o vértice origem como descoberto. Linha 2, ele adiciona o vértice origem ao final dessa lista R de vértices descobertos. Para cada vértice V adjacente a S, se esse vértice não foi descoberto ainda, você vai criar uma busca em profundidade recursiva a partir desse vértice V. Bom, então, vai ocorrer várias chamadas recursivas até que a árvore, o grafo de busca ali, seja totalmente explorado. O resultado vai ser idêntico aqui à busca em profundidade iterativa. Vejamos aqui um rastreio. Esse rastreio específico vai ser da versão iterativa aqui. Bom, então suponha mais uma vez que eu comecei pelo vértice 0. Então eu tenho, na verdade aqui eu uso um S. Né? Eu tenho uma fila, uma pilha, que só tem o vértice S a princípio, e o vértice S, que vale 0, na verdade, o vértice 0 está aqui nos vértices descobertos, na lista E, que são essas duas linhas 3 e 4. Então, na linha 5, eu marco o vértice 0 como descoberto e começo a busca agora a partir do vértice 0, o laço principal aqui, de 6 a 13. Bom, então, esse vértice 0, tem algum adjacente dele que não foi explorado? De fato tem vários, 3, 6 e 5. Bom, não importa para qual caminho primeiro. Aqui eu vou seguir a ordem numérica só para ficar uma coisa mais padrão aqui. Então, vamos por o caminho para o vértice 3. Então, tem um adjacente não descoberto, é o vértice 3. Então, eu adiciono ele na minha pilha, adiciono ele nos vértices cobertos, marco ele como descoberto. Bom, agora a partir do vértice 3, que é o topo da minha pilha, ele vai valer 1 na próxima iteração. Tem algum vértice não descoberto? Bom, de fato tem o vértice 6. Então, 3 agora é o meu U, adiciono 6 na pilha, adiciono 6 na ordem, marco 6 como descoberto. Bom, a partir do 6, tem algum vértice que não foi descoberto ainda, adjacente? Bom, tem o 8. Então, na próxima iteração, meu U é 6, eu descubro aqui o vértice 8, marco aqui, marco como descoberto. Bom, na próxima iteração, o topo da minha pilha vai ser o vértice 8. O vértice 8 não tem adjacente, obviamente nenhum não é descoberto. Então, eu tenho que fazer o backtrack, eu desempilhar o vértice 8. Então, de fato, nesse próximo passo, eu removo o vértice 8 da minha pilha aqui, ok? Então, o vértice 8 saiu. Bom, na próxima iteração, o topo da minha pilha é o vértice 6. Bom, o vértice 6 também não tem adjacente não explorado ainda. Então, eu vou também desempilhar o vértice 6. Vamos ver aqui. Agora, o vértice 3 é o topo. Também não tem adjacente não explorado. Vou desempilhar o 3. Bom, agora, o 0 é o topo da minha pilha. Tem adjacente não explorado do 0? De fato, tem. Tem o vértice 5. Então, eu vou empilhar o vértice 5, adicionar o 5 nos vértices descobertos e marcar o 5 no vetor descoberto aqui. Então, vou continuar na busca pelo 5 agora. O vértice 5 tem adjacente não descoberto? Tem o 7. Então, eu vou continuar a busca a partir do 7, empilhar o 7, marcar o 7 na ordem, marcar o 7 como descoberto. E aqui e aqui. Bom, 7 tem adjacente não descoberto? Tem o vértice 1. Então, eu vou empilhar o vértice 1, adicionar 1 na ordem,
marcar 1 como descoberto. A próximo slide aqui. E aqui. Bom, a partir do 1, tem vértice adjacente não descoberto? Tem o vértice 4. Então, eu vou empilhar o vértice 4, adicionar o 4 na ordem de descoberta, marcar o 4 como descoberto. Bom, na próxima iteração, 4 tem adjacente não visitado? Não tem. Então, eu vou desempilhar o 4. O 1 tem adjacente não visitado? Não tem. Vou desempilhar o 1. O 7 tem adjacente não visitado? Não tem. O 5 tem adjacente? Tem. O 0 tem adjacente não explorado? Não tem. Ou então, a minha pilha é vazia, eu encerro minha busca aqui, retornando essa ordem de descoberta dos vértices. Note mais uma vez que o vértice 2 não foi encontrado porque ele não é alcançável a partir de 0. Temos aqui a implementação em Python desse algoritmo. Então, primeiro passo, marcar todos os vértices como não descobertos. Adicionar o vértice S a uma pilha, também chamei de S em maiúsculo aqui. Adicionar o vértice S na ordem de descoberta. Marcar o vértice S como descoberto. Enquanto a minha pilha não for vazia, eu pego aqui o último elemento da minha pilha como sendo no vértice U. Note que eu não removo, eu só pego aqui. O -1 pega o último elemento, pega a ordem reversa aqui, né? Último elemento da minha pilha. E tem essa flag desempilhar, que vai indicar se eu vou desempilhar esse vértice U ou não, se eu vou fazer um backtrack ou não. Bom, então, aqui eu tento verificar, na verdade, nessas duas linhas, se existe algum adjacente de U que não foi descoberto. Bom, então eu vou iterar sobre os adjacentes de U, aqui cada V na lista de adjacências de U. Se esse V não foi descoberto, bom, significa que eu não vou ter que desempilhar o U, eu já vou marcar essa flag para falso. Vou empilhar o vértice V, adicionar o vértice V na ordem, marcar o vértice V como sendo descoberto. Dar um break aqui para não pegar os próximos adjacentes ainda. Bom, fazendo isso, fazendo esse break, eu volto aqui para o laço principal e verifico novamente qual que é o topo da pilha, se eu vou desempilhar, se eu tiver algum adjacente que não foi explorado, eu empilho mais uma vez. Bom, se eu não tiver nenhum adjacente que não foi explorado, eu não vou entrar nesse if, meu desempilhar vai estar como true, e aí eu vou remover esse elemento da pilha aqui, eu vou fazer um backtrack. E no final, a gente fazer vários backtracks em sequência, igual aqui, né? 4, depois 1, depois 7, 5, 0, e por fim, a minha pilha vai estar vazia e eu vou retorná-la. A implementação recursiva em Python também é ainda mais simples. Então, a gente tem aqui variáveis globais, o desc inicializado como 0 para cada vértice do grafo, e a lista R vazia, nenhum vértice foi descoberto ainda. Então, a busca em profundidade recursiva recebe um grafo e um vértice origem S, adiciona o S ao final dos vértices descobertos, marca o S como descoberto. Para cada adjacente desse vértice S, se ele não foi descoberto, você vai criar uma chamada recursiva passando esse vértice adjacente como a origem da busca aí, nessa nova chamada. Bom, no final, você vai ter um R coerente aqui com a busca em profundidade. Bom, agora eu falo sobre algumas aplicações da busca em grafos. Então, como eu já mostrei nos exemplos anteriores, a busca em grafos ela tem uma importantíssima aplicação na inteligência artificial. Mas ela também pode ser usada e adaptada para resolver várias tarefas na teoria dos grafos, que a gente pode usar para fazer algoritmos mais complexos. A gente pode, por exemplo, adaptar os algoritmos tanto de busca em largura como de busca em profundidade para várias tarefas. Para determinar se um grafo é conexo, por exemplo. Então, se você fez a busca e você não encontrou um determinado vértice, especialmente se for um grafo não orientado, significa que esse grafo não é conexo. Você pode determinar o número de componentes conexas de um grafo, tem até um exemplo depois. Você pode determinar se um grafo é acíclico,
Por exemplo, aqui na busca em... Podemos pegar... Deixa eu ver se tem um ciclo aqui. Tem um ciclo aqui. Então, na busca em profundidade, por exemplo, eu poderia aqui, estou no vértice 7, essa próxima iteração. Os adjacentes são o 1 e o 0. O 7, estou no vértice 7, os adjacentes são o 1 e o 0. Bom, se o vértice 7, adjacente de um vértice, já foi descoberto, significa que eu tenho um ciclo nesse grafo. Então, é uma coisa facílima de adaptar ali no seu pseudocódigo. É possível também determinar se um grafo é bipartido e também produzir uma ordenação topológica dos vértices. Uma ordenação topológica é uma ordem na qual, se existe uma aresta de um vértice U no vértice V, então esse vértice U tem que vir antes do vértice V numa ordenação topológica. Então, vejamos um dos exemplos aqui já implementado, que é para descobrir componentes conexas em grafos com a busca em profundidade recursiva. Bom, basta, em vez de eu ter lá o meu vetor de descoberto, sendo 1 ou 0 se um vértice foi descoberto ou não, eu posso ter um vetor que eu chamei de comp, indicando o número da componente conexa a qual um vértice pertence. Bom, então, eu crio aqui uma marca para cada vértice. Se esse vértice ainda não foi descoberto, se o componente dele é 0, eu incremento a marca e faço uma busca em profundidade a partir desse vértice U. Bom, nessa busca em profundidade, que chama S, eu vou fazer uma busca, vou descobrir todos os vértices alcançáveis a partir desse vértice e vou marcar todos eles com essa determinada marca aqui. Bom, assim que eu encerrar a busca a partir desse vértice U, eu continuo nesse laço principal e continuo a busca. Bom, os demais vértices que não foram marcados com 1 na primeira iteração, eles vão ser marcados com 2 e vai ser feita uma nova busca partindo dessa nova componente conexa. E assim por diante. Então, é relativamente fácil adaptar os nossos algoritmos de busca em largura e em profundidade para resolver todas essas tarefas aqui da teoria dos grafos. Bom, então a aula de hoje era isso. Ela foi baseada ali, pode ser incrementada se vocês quiserem ler, no capítulo 8 do livro do Boaventura Neto. Muito obrigado pela atenção.